Palavra de Deus para a sua vida. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui, amados irmãos. Nós vemos aqui a história de Neemias, um homem, amados irmãos, que estava em um local privilegiado. Ele assistia o rei ali, e diante de uma notícia que trouxeram para ele de Jerusalém, a notícia era que grande era a miséria e o desprezo, e que os muros de Jerusalém estavam fendidos e as suas portas estavam queimadas a fogo. Anagai. Então nós vemos aqui um homem que ele ouve acerca do seu povo, ele ouve acerca da miséria, acerca da destruição do seu povo, e esse homem ele se condói de íntima compaixão. Esse homem ele tem uma grande misericórdia por aqueles que estão sofrendo, por aqueles aos quais o inimigo venceu, derrotou. E esse homem, amados irmãos, ouvindo essas palavras, ele chora, ele lamenta, ele jejua, amados irmãos, e ele ora, porque ele sente dentro do coração dele uma chamada, Anagai, uma chamada para restaurar os muros de Jerusalém. Hoje eu quero falar com pessoas as quais Deus tem chamado e comissionado para restaurar os muros. O que é restaurar os muros? É restaurar vidas, amados irmãos. Vidas que foram destruídas. Muitas das vezes por causa de desobediência, muitas das vezes por causa de tragédias da vida. E aqui estava, amados irmãos, Jeremias, um homem que diante da dor do outro, diante da situação precária do outro, amados irmãos, ele não precisava fazer nada, ele estava num local bom, ele era bem assistido ali do lado do rei. Mas Neemias, amados irmãos, ele tinha aquilo que todos nós temos que ter, que é amor pelos nossos irmãos. E ali Neemias, ele ora, ele jejua, ele busca um direcionamento de Deus. Como que ele conseguiria sair ali da presença do rei? Como ele conseguiria atingir os seus objetivos? Aqui nós vemos alguns ensinamentos, amados irmãos, que nós não podemos fazer nada sem orientação do Senhor, sem nós orarmos, sem nós jejuarmos, colocarmos diante de Deus aquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração, amados irmãos, porque ele tinha que chegar ali diante do rei, ele teria que falar, que ele teria que sair da presença do rei. Isso poderia representar para ele, amados irmãos, a morte, porque ele era serviçal do rei ali, amados irmãos. E a Bíblia nos fala que Neemias, ele ora, ele jejua e ele comparece diante do rei, e o rei percebe que ele está triste, e o rei pergunta o porquê que a fisionomia dele estava tão triste, ele estava com o seu semblante tão decaído, e ele fala que ele ficou sabendo do seu povo, que ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, e ele conta ali em detalhes tudo aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. E ali ele encontra graça diante do rei, amados irmãos, e o rei o libera para que ele vá até Jerusalém para restaurar os muros. E aqui nós vemos um homem que orou, jejuou, recebeu o direcionamento de Deus, e Deus estava neste negócio, Eu quero dizer para você que tem se condoído das almas, que tem se compadecido das almas, que quer restaurar vidas,
que está orando, jejuando a favor de vidas, amados irmãos. Que está pregando a palavra, né? Ai, Deus está nesse propósito. Deus estava no propósito de Neemias, que era a restauração daquelas vidas, amados irmãos. Aquelas vidas estavam entregues ao esquecimento. Existem muitas vidas, amados irmãos, que são entregues ao esquecimento, mas sempre existirá um Neemias para aqueles que estão esquecidos, amados irmãos. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que ele recebeu do rei até bens materiais para conseguir reconstruir os muros, reedificar os muros. Vou tentar ser mais sucinta na pregação. Chegando lá, amados irmãos, ele consegue ir reconstruindo os muros. Ele faz uma análise, a Bíblia nos fala. Ele pega o seu cavalo, quando ele chega ali, ele não fala nada para ninguém. Ele dá uma volta naquela cidade, somente ele e o Senhor. E ali ele anda por aquela cidade, ele vê o caos, ele vê a destruição. E ali ele comissiona pessoas para o auxiliar. Pessoas para o ajudar, porque a obra era muito grande, amados irmãos. E Neemias, ele é bem sucedido, porque ele começa, o povo estava unido com ele em um só propósito, na reconstrução dos muros, porque ali ele abre o seu coração e fala para aquilo o qual Deus o havia destinado, porque era chamada de Deus, era propósito de Deus. Tem uma boa notícia de Deus para a sua vida, é propósito de Deus. Você é comissionado por Deus para salvar vidas, para restaurar vidas, para fazer a boa obra do Senhor, meus amados irmãos. E nós vemos que no decorrer da trajetória, amados irmãos, de Neemias ali, nós vemos o levante de um homem chamado Sambalate. E esse homem, amados irmãos, ele usa de várias estratégias. Eu vou citar somente uma aqui, a Negai. Ele queria de toda forma que Neemias descesse, amados irmãos, dos muros. Vou ler aqui o versículo. Neemias 6, versículo 2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então, amados irmãos, todas as vezes que nós temos uma chamada de Deus para restaurar vidas, o inimigo vai se levantar. Não se assuste, é bíblico. E aqui estava, amados irmãos, Sambalate e Gesem, querendo que ele descesse do muro, usando de estratégias malignas para que ele saísse do seu posicionamento. Quero falar com pessoas aqui que estão fazendo propósitos diante de Deus para a restauração de vidas, que já se colocaram na posição de Neemias, de restaurador de muros. Você já tem lutado, você já tem restaurado vidas. Como, irmã? Através da pregação da palavra, através da sua oração por vidas que Deus colocou dentro do seu coração. Você já está fazendo a obra. Só que, amados irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus, o inimigo ele se levanta e ele sempre vai querer que você desça. Eu estou aqui para dizer para você: não desça, negai. Não saia da tua posição. Foi Deus que te colocou aí. Não deixe de pregar, não deixe de fazer a obra de Deus. Não desanime por causa dos percalços da vida, por causa dos levantes de Satanás.
Fique firme, permaneça firme, porque você é um comissionado por Deus. Deus colocou o amor dele dentro do seu coração, pelas almas esquecidas, pelas almas que estão abandonadas, pelas almas as quais somente o Senhor as vê e coloca dentro do teu coração para que você ore, para que você interceda, para que você leve uma boa palavra para aqueles que estão no vale do esquecimento, meus amados irmãos. Porque tem uma boa notícia de Deus para a sua vida. Deus não esquece de você. Deus não esquece aqueles que estão no vale do esquecimento. E Deus levantou você para ser usado por Deus, para ser usada por Deus, para pregar a palavra, para salvar vidas, para que vidas se levantem diante do Senhor, que ouçam uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra que leve-os a voltar a crer, voltar a acreditar. Era isso que Neemias estava fazendo. Aquele povo havia sido destruído por Satanás, amados irmãos, e ali estava uma pessoa que estava crendo, um homem que foi levantado por Deus para restaurar toda uma cidade. Os irmãos estão entendendo? É Deus que faz essa obra, amados irmãos. Não é o homem, é Deus que levantou a Neemias. Foi o Senhor que o comissionou e ali foi Neemias. E Neemias não se deixou abater. Neemias foi e concluiu a obra. Não pare de restaurar vidas. Não pare de lutar até você ver a obra completa sendo realizada. Amém, amados irmãos? Eu vim trazer esta palavra porque o Espírito de Deus colocou ela dentro do meu coração. Vou fazer uma pequena oração. Ó, Anai, grande Deus e Pai Todo-Poderoso, hoje eu oro pelos comissionados de Deus, homens e mulheres que se colocaram na brecha, acerca dos quais, Senhor, estão esquecidos, acerca dos quais, Senhor, ninguém ousa olhar para eles. Mas hoje eu clamo, eu oro, eu intercedo por aqueles aos quais o Senhor levantou e designou para fazer uma boa obra, uma obra de restauração, uma obra para buscar os perdidos, para levantar os perdidos, para dar uma nova visão àqueles que não têm mais esperança na sua vida. Papai querido, toca nos corações neste dia. Toca nas vidas, papai, restaura, edifica a fé, fortalece os corações. Negai. Dá vitória, papai, para aquele que desanimou, para aquele que deixou de crer. Levanta-os com o poder do teu Espírito, Senhor. Restaura, renova a fé. Restabelece novamente a fé nestes corações, Pai, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz renovo, Senhor, traz alegria, traz gozo, traz fé, traz restauração, traz vida nova, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Irmãos, se os irmãos puderem compartilhar esse pequeno vídeo com outras pessoas para que possam receber esta pequena palavra, eu agradeço. Peço para os irmãos se inscreverem no canal, se os irmãos puderem, eu agradeço. Peço para os irmãos acionarem o sininho, eu agradeço. Peço para os irmãos compartilharem com outras pessoas ou também fazerem alguns comentários no vídeo, porque assim o YouTube ele começa a mandar para outras pessoas poderem ouvir este vídeo também. Quero agradecer enormemente a presença dos irmãos que estão aqui ouvindo esta pequena serva de Deus, trazendo a ministração da palavra do Senhor, porque nada sou eu, nada tenho para oferecer. Se estou aqui é pela graça e misericórdia do Senhor. Amados irmãos, que Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a vossa vida e que Deus os abençoe enormemente. Amém?